novidade, a gente tem dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente tem um grande desafio aqui, tá, gente? Quer falar do desfraude do bebê. Sabe aquele momento em que aquele bebezinho já vai ficando mais independente, já não quer mais utilizar a fralda, que às vezes, inclusive, é o sonho de muitas mães, de muitos pais? Pois é, como fazer isso com menos estresse? Essa é a nossa missão, o nosso assunto de hoje aqui no programa Utilidade Pública, com a nossa psicóloga, que não é a primeira vez que está aqui no programa Utilidade Pública, Isabela Pena. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigada a vocês pelo convite. E realmente o desfraude é uma etapa muito importante para o desenvolvimento da criança e precisa ser feito de maneira adequada, né? Sem estresse. Porque, na verdade, gera muito estresse, que há aquela expectativa muito grande de parar, de usar fralda, até quando? Quando o meu bebê quando é o momento ideal para desfraldar? Isso. Os especialistas dizem que entre 2 e 4 anos é o período em que o bebê ele passa por esse processo de desfraude, a criança pequena. Existem crianças que, às vezes, em algum momento, o aparelho, né, tem o neuromotor dela, o desenvolvimento neuromotor, até emitem sinais que pode ser feito antes, um pouquinho de desfraude, mas são raros os casos. Sendo que, entre 2 e 3 anos, a gente precisa iniciar o desfraude, sim. Como iniciar esse desfraude? Em primeiro lugar, os pais precisam ficar atentos com alguns sinais que um bebê emite. Como, por exemplo, aquele bebê que já deixa de fazer xixi toda hora, que você percebe que o esfíncter, ele já está conseguindo segurar o esfíncter, e que aí ele faz um xixi agora, um xixi grande, aí pesa a fralda, aí você troca de fralda e ele fica sem fazer xixi durante 2 horas, mais ou menos. Isso já é um sinal de que está precisando, já está na hora de iniciar o processo de desfraude. Mas o início de processo de desfraude é importante que seja através da ludicidade, da brincadeira, da informação, livrinhos sobre o desfraude, sobre piniquinho, brincadeiras de bonequinhos com o troninho. Então, toda essa ludicidade, ela vai trazer informação para a criança de que o corpo dela produz algo que ela precisa eliminar. A gente está vivendo um momento de muito imediatismo, e a gente está falando isso muito nos adultos também, obviamente. Considerando que o nosso assunto aqui hoje é sobre desfraude envolvendo bebezinhos que ainda não estão nessa vibe do nosso imediatismo. Então, às vezes, acho que os pais muito imediatistas ficam naquela pressão para o bebê desfraldar. E, às vezes, essa pressão vem em forma de, por exemplo, de repreensão, porque fez xixi na fralda de novo, ou tirou a fralda e fez xixi na calça, no short ou na rua. Isso acontece mesmo e é muito prejudicial para a criança, para o desenvolvimento da criança. Inclusive, pode trazer no futuro patologias, como enurese, ecoprese. De qualquer maneira, é importante que os pais saibam que esse momento é um momento que eles precisam ter muita paciência com as crianças. Muita paciência. Se fizer xixi no chão, por um descuido, não conseguiu treinar, ainda não conseguiu o treino direito em ir ao banheiro, ou então ao troninho, tentar fazer de uma maneira que não frustre a criança. Existem regrinhas simples que os pais precisam absorver durante esse processo para que não traga grandes problemas no futuro para o desenvolvimento da criança. Primeira coisa, não punir de forma alguma se fez xixi ou cocô no chão, na roupinha. Não punir porque ele está em processo de desfraldar. Um outro segundo passo é que eles precisam entender que
São 2 anos, então a criança entre 2 e 4 anos, ela tem essa janela aí. Não dá para o pai querer tentar desfraldar a criança 1 mês, 2 semanas. Eu já vi casos que foi feito isso, mas não dá para a gente forçar. Não é uma regra, Não né? é uma regra, é quando vem naturalmente da criança. Aí pode acontecer, mas quando você está precisando estimular e a criança está aprendendo com os seus estímulos, é diferente. Precisa ter paciência, precisa ficar muito atento também aos sinais da criança. No próximo bloco, a gente vai estar esclarecendo alguns pontos específicos. Por exemplo, alguns pais, a criança vai dormir mais cedo, os pais vão dormir mais tarde. Aí, antes de dormir, esses pais vão lá, pegam aquela criança para levar ali ao banheiro, para evitar exatamente aquele xixi na cama, ou pelo menos demorar mais durante ali o período do sono. Se isso faz parte, se isso ajuda nesse desfraude ou não, a gente vai estar conversando sobre esse assunto, esclarecendo esses outros pontos daqui a pouco, depois do intervalo.